Isabela. Hoje o tema é comunicação e viagem, a questão do idioma. E a gente começa já com a pergunta, né? Viajar sabendo uma segunda língua ou não? Eu sou super adepta ao conhecimento, eu acho super válido, me sinto mais tranquila, inclusive quando eu vou viajar e eu sei o idioma, ou pelo menos palavras-chave do idioma para onde eu tô indo. No entanto, se a gente pensar, o mundo ele tem mais de 5.000 idiomas diferentes, fora os dialetos. E aí a gente não vai aprender tudo, né? Então, assim, a viagem, ela pode fazer com que você entre em contato com qualquer um deles. A gente vai aprender a falar todos? É claro que não. No meu caso, eu domino o inglês e quando eu sei que o país tem essa possibilidade, é isso que vai me deixar mais em paz. Mas quando não tem essa possibilidade, a gente apela para outras formas. Já já a gente vai falar quais são essas formas. Mas, assim, por mais que esses recursos sejam de grande ajuda, em alguns países do mundo, saber o básico da língua do país visitado, ele pode fazer toda a diferença para uma experiência mais agradável. Ainda mais em algumas cidades onde nem mesmo as descrições em inglês são apresentadas para ajudar os turistas. Então, assim, saber pode te ajudar. Alguns exemplos de países onde é bom você ter um conhecimento do idioma é França, Rússia, Turquia, Japão, Egito. Então, assim, a gente começa com a França, por exemplo. Muita gente acredita que por ser um país extremamente turístico, todos os hotéis, todos os restaurantes, eles estão preparados para falar inglês sempre que o turista precisar. Mas, na verdade, o povo francês, ele tem muito orgulho do seu idioma. E isso faz com que muitos estabelecimentos, eles façam questão de atender os clientes em outras línguas. Especialmente se a visita for para uma cidade menor do que a capital, né? Paris até você vê mais pessoas falando. Então, assim, antes de embarcar para a França, vale estudar as palavras principais do idioma do país, né? Eu tenho até uma história engraçada com isso, assim. Eu tinha combinado de encontrar alguns amigos no Centre Pompidou, e aí eu peguei o metrô, desci na estação certa e tal, mas eu errei a saída. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro e não achava nada do tal do Centre Pompidou. E aí eu vi uma mulher parada e fui até ela, né? Eu tinha estudado francês na escola, mas eu não me lembrava muito bem. E resolvi fazer um cursinho online de francês. E aí eu sabia expressar as frases básicas, né? E uma delas era onde fica não sei o que, não sei o que. Então lá fui eu. É Centre Pompidou. O detalhe foi justamente esse que eu fiz aqui, que eu fui falando, colocando os dedinhos assim. Tipo um karaokê, né? Aquelas musiquinhas de karaokê que tem a bolinha. Então, para que as pessoas acompanhassem, a mulher deve ter pensado louca, né? Ela riu e me explicou como chegar. Mas assim, e se eu não soubesse o básico? Eu teria tido uma completamente diferente, é um detalhe que faz com que seja difícil você encontrar palavras semelhantes, né? E aí em muitos lugares não tem pessoas disponíveis para conversar em outra língua e nem sempre os aplicativos de tradução simultânea vão funcionar corretamente. Falei da Turquia, né? Saber o básico do idioma também é interessante por dois motivos. Primeiro, né? Você vai ajudar você na hora de entender o que está sendo cobrado e muitos lugares do interior eles não falam inglês. E também no caso da Turquia é bom você saber pela questão dos golpes, né? As negociações nos bazares, elas podem ser problemáticas. Então você tendo uma noção, mais ou menos, você consegue se livrar disso. E isso me lembra também de quem? Do Egito. Porque o Egito também tem esses dramas. E o Egito ainda tem os números em árabe, que são completamente diferentes dos nossos. Então aprender os números, por exemplo, quando você vai para o Egito, é importante para evitar que a gente esteja enganado. E nessa coisa também de diferença, a gente pode falar do Japão também. Porque o japonês é um idioma muito distante do português, assim como o russo, né? E tanto na língua escrita quanto na falada. E aí o sentido das palavras, ele vai ser o quê? Diferente. E os caracteres e tudo mais. E aí você vai ficar completamente perdido, né? E nem sempre essas traduções online, elas vão funcionar corretamente quando a língua é tão assim distinta. Então, portanto, novamente, aprender o básico pode ajudar a gente nesse sentido, né? Além disso, viajar sabendo um idioma é mais vantajoso, né? Ter o domínio de um idioma, ele gera muito mais independência na sua viagem, além de tranquilidade, né? Eu já falei aqui várias vezes. Por exemplo, para você pedir informações, para você ler um cardápio, para você se virar bem no aeroporto, entre outras situações que podem aparecer. Então, quando você fala o idioma local ou entende, você pode agir e pensar conforme a cultura e os costumes de determinado país. E aí, com certeza, você vai aproveitar muito mais a oportunidade de estar em um destino internacional. Também, ao chegar ao aeroporto, né, de um outro país, você também tem aquela coisa de garantir que você é um turista, né, que você não está indo lá para morar naquele país, você está indo para conhecer. E aí quando você fala o idioma local, se força para falar palavras básicas, você vai
vai conseguir passar maior credibilidade aos agentes, né, da imigração e vai facilitar a sua entrada. Então é mais uma prova de que falar um novo idioma é importante. Então pensa nisso daí. Aprender um idioma também tem outros benefícios, né? Por mais que o seu aprendizado ele comece para você se virar em uma viagem, se você mantiver essa questão de aprender idioma, várias pesquisas elas mostram que os riscos de ter Alzheimer ou demência diminuem para aqueles que falam 2 idiomas ou mais. Então, quando você aprende um novo idioma, fica muito mais fácil compreender o mundo à sua volta e você também vai estar mexendo ali na sua cabeça para evitar problemas, né? E para quem está ainda no mercado de trabalho, pode ajudar para uma melhor remuneração ou quando você está buscando uma nova vaga. Então, novamente, não faltam bons motivos para começar a estudar uma outra língua. Agora, se você for do tipo, não quero aprender, não vou aprender, dá para ir? Mesmo assim, tá. Como vimos, né, saber um pouco de inglês ou dominar alguma outra língua estrangeira certamente vai facilitar a vida de quem gosta de viajar. Mas a falta dessa habilidade, ela não significa que você não vai conseguir curtir e aprender conhecendo um novo destino, né, um destino internacional que você queira e tal. Então a gente tem aqui algumas sugestões que podem te ajudar nessa empreitada, né? A gente vai começar, por exemplo, com países familiares, para você ganhar experiência em viagens internacionais. Começa por destinos populares entre os brasileiros ou que guardem uma certa semelhança cultural com o nosso país, né? Então, alguns exemplos: Buenos Aires, Miami, Lisboa, outras cidades portuguesas. Que aqui a ideia é que você ganhe confiança no exterior. E aí depois você vai explorar destinos mais exóticos e distantes, porque aí você já vai perdendo esse medo aos pouquinhos, né? E também estudar o seu destino, essa segunda aí também é importante, porque além de diminuir a chance de ser pego, né, de surpresa durante a viagem, quanto mais você souber sobre o local, menos você vai precisar depender de outras pessoas durante os seus dias por lá. E aí isso vai te deixar mais autoconfiante até mesmo antes do embarque, porque você já vai ter pesquisado, você já vai ter mais ou menos as informações essenciais dos lugares que você vai visitar, e aí fica bem mais fácil, né? Mesmo que você não queira aprender nada, aprenda pelo menos algumas palavras-chave do idioma local. Sabe quando assim um estrangeiro vem pro Brasil e tenta falar um pouquinho de português, mesmo que seja assim, obrigado ou por favor, alguma coisa assim, então, isso com certeza faz as pessoas terem mais simpatia pela pessoa, que ela se mostrou, né, tentando aprender alguma coisa sobre o país. E aí, por isso, assim, aprenda pelo menos o básico do idioma para onde que você deseja ir, um bom dia, como agradecer as pessoas que te ajudarem na rua. A gente sabe, né, educação é fundamental em qualquer parte do mundo e a gente garante que pelo menos esse pequeno esforço vai despertar a simpatia dos locais e que vão poder te ajudar com uma atenção um pouquinho maior, né? E o que você pode fazer para isso, assim, ter uma listinha com as expressões fundamentais e carregar com você durante a sua viagem. E isso lembra também, mantenha o seu roteiro por perto. Se você elaborou aquele roteiro detalhado da sua viagem, ou fez aqui com Viajar Correndo, também sensacional, procure andar com ele por onde você for. Porque assim, fica mais fácil você informar um taxista, por exemplo, o endereço do local onde você está hospedado, ou até mesmo pedir alguma informação no meio da rua. E falando em roteiro, vê se não tem também nenhum tour em português no local onde você está indo visitar, porque tem várias possibilidades e aí vai garantir mais cultura e diversão para você. E não tenha vergonha, tá? Se você não souber, use e abuse da linguagem não verbal. Então apela para desenho, apela para mímica. Mímica pode até parecer assim boba e deixar você meio constrangido no primeiro momento, mas assim, no fim, elas acabam sendo muito valiosas e trazendo situações divertidas, né? E sobre o desenho, não deixe de andar sempre com papel e uma caneta na bolsa para poder mostrar. Também aposte nos aplicativos. A tecnologia é uma das maiores aliadas do viajante, né? Principalmente agora, assim, a gente tem bastante coisa disponível pra gente. Então esses aplicativos, eles permitem que você possa estudar o básico do idioma local. O Duolingo ajuda nisso. Você pode também fazer traduções para ter conversas rápidas ou resolver um problema, como aí o tradutor, entre outros. Ou então para abrir mapas interativos para você não ter que pedir ajuda. Você se vira com o Google Maps, com o Maps.me. E também vale verificar se o seu destino conta com aqueles apps que auxiliam os visitantes, né? Muitas cidades têm esse aplicativo e isso é super válido. Mas aí a gente tem que prestar atenção na questão da internet e da bateria, porque você vai viajar sem o idioma, é uma aventura total, mas você precisa de um suporte online. Então, para você conseguir acessar essas informações na internet, você vai precisar, sim, checar qual é o melhor custo-benefício, se é liberar o seu pacote de dados para o exterior ou comprar um chip durante a viagem, ou para receber aqui no Brasil já sair habilitado.
Essa escolha vai depender do tempo que você vai ficar, né, lá na viagem e tal, então para ver a questão de custo-benefício. Você também vai precisar de bateria, então, portanto, assim, leve sempre um carregador portátil, que você tenha sempre com você para caso um momento de necessidade, e verifique se o que você precisa não pode ser feito download, que aí evita também a dependência da internet, né, que pode falhar. E por fim, mas não menos importante, frequente os centros de informações. Quase toda cidade ela conta com centros de informações nas proximidades dos seus principais pontos turísticos. E aí, caso você precise de ajuda, não deixe de recorrer a eles. Assim, os profissionais que trabalham nesses locais, eles costumam ser preparados para lidar com estrangeiros, até mesmo quem não está viajando falando outra língua, ou inglês, ou idioma local. Então, assim, com certeza eles terão o maior prazer em compartilhar tudo que eles sabem para que a sua viagem seja ainda mais agradável, né? E como que eu posso aprender, né? Em cursos presenciais, em cursos online. Tem gente que até arranja um namorado, uma namorada que fale o idioma para aprender. Então, assim, há diversas possibilidades, né? Basta você querer. A gente está chegando ao nosso final de aula aqui sobre comunicação em viagem. No geral, a gente viu que a língua local ela não é fundamental para o turista ter uma viagem interessante, uma viagem legal, mas vai ser assim muito mais desafiador, mas tudo é contornável, correto? Então, assim, sempre dá para ir. Caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de colocar no campo de perguntas e respostas. Eu vou ficando por aqui. Então, um super beijo. E até a próxima!